Vou te encontrar, me preencher quando ouvir a tua voz ao amanhecer. Oração da manhã. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Como eu falei logo na chamada nossa, que alegria tê-los aqui conosco na Divina Luz. Todos nós estamos aqui hoje na nossa sede, no nosso estúdio, com vocês. Você que está em casa, você que está nos acompanhando pelo rádio, está aí já indo para o trabalho. Que alegria de podermos, nesta segunda-feira, ouvir a palavra de Deus, o que Deus tem a nos dizer, a falar para cada um de nós profundamente. Como sempre falo que às segundas-feiras, quando temos esse programa, muitos falam assim, mas segunda-feira, gente, meu Deus, que é um dia que estamos cansados, já passamos da metade do mês de junho, e segunda-feira é um dia abençoado, porque é o dia que Deus te deu, então não vamos reclamar, pelo contrário, vamos louvar a Deus, vamos agradecer pelo dia de hoje, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E é isso que faz diferença fará diferença na segunda-feira de hoje e sempre. Então, falo para você que está aí nos acompanhando, não perca de vista o que Deus tem para te falar hoje. Hoje vamos falar um pouquinho sobre os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus, humanamente falando, eles ultrapassam aquilo que nós almejamos, porque se temos, imaginemos aqui isso, meus sonhos acumulativos, né, vão subindo até aqui. E Deus tem muito mais. Vai sumir até da tela, ó. Vai sumir da tela, vai muito além, é o infinito. O que o Senhor tem para realizar na vida de cada um de nós vai além daquilo que nós estamos habituados, que estamos acostumados a viver. E é por isso que às vezes nós não entendemos por que isso demora tanto, meu Deus, porque é tanta dificuldade de conseguir realizar isso e aquilo. Aí eu volto a falar para você, a dificuldade, meu irmão, minha irmã, é porque nós não sabemos esperar. Nós continuamos com uma impaciência muito grande, nós queremos que os sonhos pequenos que nós temos se realizem logo, esquecendo que os sonhos de Deus são maiores do que os meus. E aí podemos falar assim, mas eu não tenho recurso para isso. E aí? Eu não tenho condições financeiras, eu não tenho como realizar isso, por causa disso, por causa daquilo. Mas é assim mesmo. Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos e os sonhos sempre serão maiores do que os recursos. Não tenho dúvida disso. Os sonhos sempre serão maiores do que aquilo que nós temos em mão. Aquilo que temos em nossas mãos, melhor dizendo. Exemplo aqui, podemos pegar o milagre da repartição dos pães e dos peixes, que naquele momento era nada. Quando foi colocado, né? Temos aqui apenas 5 pãezinhos e 2 peixes. Isso, ao contrário, agora me fugiu. E aquilo foi muito, alimentou mais de 5.000 pessoas e ainda sobraram 12 cestos, né? Sobraram 12 cestos ali, daquilo que para os apóstolos não daria nem para eles comerem. 5 pães de cevada e 2 peixes não dá para fazer nada, para 12. Agora imagina para uma multidão de milhares de pessoas. E Jesus fez com que aquilo ali, aqueles pães, aqueles peixes pudessem serem reproduzidos e todos ficaram alimentados, todos ficaram saciados. E essa é a visão que nós devemos ter em relação aos nossos sonhos, onde Deus vai nos surpreender com o que nem imaginamos que vai acontecer. Amém? Então vamos começando, invocando a Santíssima Trindade. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A nossa mãe, querida mãe Maria, Virgem Maria, pedimos também a São José que interceda por nós. Pedimos que Maria, Rainha dos Anjos, coloque agora seus anjos para nos proteger, para nos guardar por onde formos. Pedimos à Virgem Maria, que é a Rainha dos Anjos, que venha agora em socorro das nossas necessidades, levando tudo aquilo que carregamos dentro do nosso coração, que são os anseios, e que leve para junto de Jesus. Entregue nas mãos do Filho, que a Virgem Maria ore, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, na segunda-feira teremos, depois vou entrar mais em detalhe, teremos o grupo de oração, hoje, lá na Missão do Fonseca, a partir das 20 horas. Então, você que é aqui de Niterói e querendo ir lá no Fonseca, fica na Alameda 1068, é bem próximo ali do Habib's, tem também o mercado, Presunic, não tem como errar. E tem até uma loja acho que se não fala a memória, a Casa de Vídeo, então, tudo aqui, bem na Alameda mesmo. Hoje teremos o grupo de oração a partir das 20 horas na Alameda São Boaventura. E todo o grupo de oração, e como tudo que fazemos na Divina Luz, sempre tem Jesus Eucarístico. Teremos também lá no grupo a pregação, a oração diante de Jesus Eucarístico e os louvores e palavras proféticas, que sempre acontece. Então, hoje, nessa segunda-feira, você tem essa chamado de Deus. Louve a Deus pelo dia de hoje, agradeça ao Senhor que você acordou, está indo trabalhar, ou que vai procurar um emprego, ou que está aí já com alguma coisa em vista, você está desempregado, você que está enfermo, louve a Deus porque Ele vai te curar. Nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos fortalecer a nossa fé, nós deixamos de lado muitas coisas que vêm lá do início da igreja, de Pentecostes. Nós vivemos Pentecostes agora, há pouco tempo, e estamos esquecendo, né, de viver aquilo que foi o rumo que as primeiras igrejas ali, com Pedro, depois com Paulo, foram formando comunidades. É necessário nós começarmos a trabalhar isso dentro de nós, a termos a preocupação de vivenciarmos as coisas de Deus nesse mundo agitado, nesse mundo conturbado, nesse mundo difícil que vivemos, e Deus nos chama para ser um sinal de contradição. Então, é isso que queremos falar hoje, porque os sonhos de Deus são maiores que os nossos, mas eu diria que isso não tenham dúvida disso, né? E também que os recursos que temos nem sempre são suficientes, ou na maioria das vezes não são suficientes para sequer realizar os nossos sonhos, quanto mais sonhos de Deus. Porém, é exatamente esse que é o ponto. Jesus sempre nos mostra que Deus permite que venhamos a passar por uns momentos delicados para olharmos e falar assim, meu Deus, conseguimos, porque a glória de Deus está sobre nós. A palavra de Deus fala muito sobre isso, né? Neemias reconstruiu, né? E conseguiu, junto ao rei, tudo o que ele queria, porque a mão de Deus, dizia ele, está sobre mim. E a mão de Deus está sobre nós. Se a mão de Deus está sobre nós, nós iremos conquistar muito mais do que almejamos. Nós iremos triunfar sobre o mal, porque a mão de Deus está sobre nós, e essa é a garantia que não estamos sozinhos. Pelo contrário, Deus
nos escolheu para vencermos e não para sermos derrotados. Amém? Bom, vamos pegar a palavra de Deus que está no profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 20. Jeremias, capítulo 20, vai pegar a tua Bíblia aí. Capítulo 20, versículo 8. Capítulo 29, versículo 8. Jeremias, capítulo 29, versículo 8. Anotaram aí? Profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 8. Diz assim: Pois assim disse o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, não vos deixeis engordar pelos profetas que se acham entre vós, nem pelos adivinhos. Não escuteis os sonhos que anunciam, porquanto esses homens mentem, pretendendo pronunciar oráculos em meu nome. Não lhes ortoguei tal encargo, oráculo do Senhor. Eis o que diz o Senhor: quando 70 anos estiverem decorridos para a Babilônia, eu vos visitarei a fim de realizar a promessa que vos fiz de aqui vos reconduzir. Bem conheço os desígnios que mantenho para convosco, oráculo do Senhor. Desígnios de prosperidade e não de calamidade, de vos garantir um futuro e uma esperança. Vós me invocareis e vireis suplicar-me, e eu vos atenderei. Vós me procurareis e me haveis de encontrar, porque de todo o coração fostes me buscar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha, essa passagem ela é muito propícia, aliás, a palavra de Deus ela é fundamental para o dia a dia, né? Ela é importantíssima. Porque qualquer livro que você venha pegar para estudar, para meditar, ela é muito real para o tempo que vivemos, é muito concreto, né? Ela diz tudo que nós precisamos. E vejam bem aqui, diz aqui assim, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, não vos deixeis engordar pelos profetas que se acham entre vós, nem pelos adivinhos. Não escuteis os sonhos que anunciam. Ele está falando para cada um de nós que devemos ter muito cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo e vendo. Porque existem pessoas que conseguem influenciar as outras de uma maneira tão fortemente, porque há uma enxurrada de informações chegando, há uma enxurrada de informações que chegam por todos os meios, que é centralizado, principalmente hoje, todos os meios de comunicação, tudo que vai acontecendo, está tudo centralizado aqui, ó. Com isso aqui, você consegue ver o mundo em tudo que está acontecendo no tempo real. Isso aqui eliminou, quando eu falo isso aqui, gente, é o celular, né? Eliminou a leitura de jornais, de revistas, eliminou TV, eliminou tantas coisas que não vale nem a pena comentar aqui. Mas eu diria que o celular, ele é o trigo que Deus nos deu para nos comunicarmos, para podermos tirarmos dúvidas. É o trigo que o Senhor nos concedeu com a inteligência dada ao homem para que o bem viesse através do celular. Porém, o joio também, no momento que bobeamos, como está na palavra de Deus, o joio está crescendo junto com o trigo. E devemos ter muito cuidado nas informações que vão chegando para cada um de nós. Por isso que aqui Jeremias está alertando esse povo. Cuidado,
Deus que fala, né? Pelo profeta. Cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com as falsas promessas. Cuidado com aquelas pessoas que estão te levando para práticas que te afastam de Deus. E essas práticas que afastam de Deus, elas estão em vários setores da sociedade do qual nós estamos inseridos. E nós devemos ter muito cuidado, nós precisamos ter muita sabedoria para poder discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, aquilo que é o trigo e aquilo que é o joio, porque senão nós vamos ter a mesma atitude que os lavadores tiveram quando falaram para o dono da vinha, para o dono do terreno, né? Senhor, quer que vamos lá e arranquemos o joio? Ele falou, não faça isso. Cada tempo é um tempo, deixa crescer junto, porque senão tu pode estragar. Você pode chegar ali e arrancar também o trigo. E tudo que foi feito com amor, com carinho, toda dedicação pode ir por água abaixo. Então dá um tempo, pode esperar, aguarda, tenha paciência, porque no momento certo vai haver a separação do joio e do trigo. É isso que nós devemos entender quando falamos de sonhos, de projetos, quando falamos que os nossos recursos é pouco, sim, eles são pouquíssimos. Porém, para Deus, nada é impossível. O grande problema é que ouvir pessoas erradas é você entrar numa trilha, entrar num atalho e torna-se ali algo difícil de sair, algo complicado de sair. Eu já falei aqui uma vez, é como alguém que entra no mar, e os salva-vidas sempre falam isso, né? E o mar revolto, e uma correnteza muito forte, a pessoa está ali nadando para sair em direção à areia, e vai nadando e não consegue nadar, vai nadando e não consegue nadar, porque a correnteza puxa ao contrário, e ela vai ficando cansada e corre o risco do afogamento. E a ordem deles, o que é? Nade para os lados. Já falamos isso aqui, né? Saia pela lateral, não fique ali, então tu vai ficar nadando e não vai sair. Começa a nadar para as laterais e saia dessa correnteza e arrume um lugar certo para você poder sair dessas ondas revoltas que estão ali te afogando. Assim acontece quando nós tomamos os atalhos da vida, né? Os atalhos, eles vão fazendo com que nós comecemos a remar, vamos botar dentro do barco, né? Contra a correnteza, não sai do lugar, Ou então vai nadando e não sai do lugar. Mas tem uma alternativa, Deus nos fala, vai pela lateral, nade pelo lado e saia daqui. Saia desse meio que está te levando a ouvir falsos profetas. Saia desse meio que está levando você a vivenciar adivinhações futurísticas errôneas. Os argumentos são muito fortes. Olha, todo o argumento do inimigo que ele usa, aliás, não é da agora, não. Isso já vem desde sempre, né? Os argumentos que o inimigo usa, eles são argumentos que fazem com que as pessoas mudem o pensamento, mudem a mentalidade, aquilo que até a própria certeza da fé, da verdade. Se pegarmos o livro de Gênesis, você vai vendo que a mulher ela foi seduzida pela serpente, quando ele começou a conversar e falar, e até que chegou um momento que falou, olha, é verdade que Deus proibiu vocês de comerem de todas as frutas desse jardim? Olha, meu Deus, não foi nem com ela que Deus falou com o homem, que poderia comer de tudo, menos daquela árvore que estava ali, do bem e do mal. Mas o demônio, ele foi num ponto daquela pessoa que não estava ouvindo, daquela pessoa que não foi Deus que falou com ela ali, mas serviu apenas para poder, eu diria,
o que o homem ouviu, falou para a mulher, e a mulher agora deu ouvido àquilo que o inimigo estava falando. De todas as árvores não pode comer, mas que absurdo. Você pode sim. E ela deu ouvido ao falso profeta, que no caso é o demônio, né? Nem a profecia, não. As palavras mentirosas, porque o demônio é pura mentira. E ela deu ouvido àquilo ali. E aí ele tocou num ponto importante. Mas se você comer, você não vai morrer. Não é isso. Você vai ser igual a Deus. Você vai ser reconhecido por todos pela tua sabedoria. Você vai ser sábia, você vai ter uma beleza. É mais ou menos o que acontece hoje, meu irmão, minha irmã. É o que mais, não é mais ou menos, é exatamente o que acontece hoje. Se nós pegarmos as novelas que ainda estão por aí, principalmente há um tempo atrás, era mais forte ainda, e continua sendo, né? Algo tão tremendamente sem nexo, porque eles colocam no fundo pontos importantes daquilo que a sociedade está vivendo, pontos importantes daquilo que é necessário para a família, algo. Mas no fundo, a proposta é outra. Você pega as novelas para ver, afastando, quebrando, aniquilando jovens, adolescentes e a família. São propostas completamente diferentes daquilo que a palavra de Deus nos mostra. Porém, são as profecias, as enganações que vão vindo, que estão sendo colocadas no tempo de algum tempo atrás, que continua cada vez mais crescendo. E vai crescendo. Há tempo atrás não era tão fortemente, o demônio não se fazia aparecer tão fortemente. Ele se escondia. Mas hoje, mais do que nunca, ele se mostra de uma maneira tão, eu diria assim, tão crua que os nossos olhos podem ver, né? Você vê, olha o que está acontecendo e vai vendo, como eu falei, pelo próprio telefone, pela internet, pelo teu celular, as notícias que vão chegando, você vê e fala assim, meu Deus do céu, o que pode vir pior? A todo instante são notícias bombásticas. Por quê? Porque o inimigo está se mostrando, porque pouco tempo lhe resta. E nós devemos olhar essa palavra de hoje e entender o que o profeta Jeremias está falando para o povo que estava no cativeiro aqui. Vai sair. Vocês não vão ficar acorrentados. Vão sair desse cativeiro. Por isso que ele colocou aqui, bem claro, né? Ele fala assim, eis que eu digo ao Senhor, quando 70 anos tiverem decorrido para a Babilônia, eu vos visitarei a fim de realizar a promessa que vos fiz, de aqui vos reconduzir. E ele fala assim, bem conheço os desígnios que mantenho para convosco. Deus não perdeu, ou esqueceu, ou deixou de lado os desígnios que Ele tem para cada um de nós. Ele não deixou de lado os projetos. A prova disso é que nós estamos aqui vivos. Você está me ouvindo, eu estou aqui falando. E estou me ouvindo também. É porque o Senhor, Ele não desistiu de realizar em nós os seus projetos. E Ele vai realizar em nome do Deus Altíssimo. E é por isso que Ele colocou aqui, conheço bem, e diz Ele, bem conheço os desígnios que mantenho para convosco. E quais são os desígnios que Ele tem para conosco? Prosperidade e não calamidade. Uma garantia de um futuro e de esperança. Esses são os sonhos, por isso que os sonhos nossos não dependem dos nossos recursos. Depende unicamente de acreditarmos nas promessas de Deus. Os desígnios de Deus são um desígnio de prosperidade, de sonhos,
de esperança e não de derrotas. É isso que faz a diferença. Quando nós pegamos essa palavra de Deus, e é nela que devemos confiar, e não naquilo que estamos vendo, ouvindo por aí o dia inteiro. Nós estamos vivenciando aqui hoje a palavra de Deus que fala sobre as suas promessas, para que os sonhos se realizem. Os sonhos de Deus se realizem em nossas vidas de uma maneira verdadeira e não enganosa, como estão nos mostrando. Aquilo que estão sendo influenciados, as pessoas estão sendo influenciadas pelas outras, as pessoas estão sendo influenciadas na maneira de pensar, na maneira de falar, as pessoas estão sendo influenciadas, meu Deus, na maneira de vestir. Nós temos que ter um olhar voltado para aquilo que é divino, para aquilo que é de Deus, para aquilo que Deus quer que façamos. E só tem um meio. Não tem outra alternativa, meu irmão, minha irmã, que não seja olhar para a palavra de Deus, meditar. Porque ao nos depararmos com essa palavra, bem conheço, os desígnios que mantenho para convosco, o oráculo do Senhor, desígnios de prosperidade e não de calamidade. Então é isso que eu tenho que acreditar e confiar. Deus tem para mim desígnios, sonhos, para que eu cresça. Prosperidade não só na parte financeira não, que envolve toda a minha vida, a minha saúde, meu bem-estar, é tudo, é o shalom. É isso que o Senhor quer que olhemos de uma maneira diferente para essa realidade que estamos passando e vivendo. E não é pouca coisa não, é muita coisa que Deus tem para nos dar. E Ele fala aqui, vós me invocareis e vireis suplicar-me, e eu vos atenderei. Olha que lindo. Você vai me procurar, vai suplicar e eu vou atender. Então, o que Deus está falando para a gente? Nós temos que procurá-lo, suplicar a Deus, conversar com Ele, colocar para Ele, Senhor, e teus projetos, e teus sonhos, quando vão ser realizados? Nós vamos suplicar a Deus e Ele vai nos atender. Deus quer ouvir isso de nós. Ele quer ouvir aquilo que é o nosso querer. Porque às vezes o nosso querer fica apagado de tantas informações, de tantas situações contrárias. Deus quer ouvir o nosso querer. Eu quero, Senhor, o Senhor prometeu, agora eu quero sim. Realiza, Senhor, o teu poder, realiza a tua vontade. Eu sei que meus recursos não são suficientes, mas eu creio no que o Senhor falou para mim agora, nesta manhã de segunda-feira. Eu acredito, Jesus. Eu acredito, Senhor. Vamos até orar sobre isso. Repete comigo, diz, Senhor Jesus, eu creio. Eu creio nas suas promessas, Senhor. Eu creio que tu tens promessas de vida, de esperança, de prosperidade. Eu sei que o Senhor conhece os meus pensamentos, os meus sonhos. Eu sei, Senhor Jesus, pela Tua palavra de hoje, que aquilo que o Senhor quer realizar em minha vida vai muito, muito, muito mais além do que a minha mente pode captar, porque os Teus desígnios, Senhor, são desígnios de prosperidade, de felicidade, de esperança, de vitórias e não de derrotas, Senhor. Derrama sobre mim, Senhor Jesus, nessa segunda-feira e sempre o Teu Espírito Santo para que eu possa ter o meu querer de volta. E eu estou, Senhor, pedindo, suplicando, Senhor, que aquilo que eu guardo no meu coração, que são os meus sonhos, se realize muito, mas muito mais além, que vai muito mais além do que eu venho a imaginar, assim, do que eu venho a sonhar. Eu te peço, Senhor Jesus, que não sejam os meus sonhos a serem realizados, mas sejam os seus sonhos, os seus projetos, porque são projetos grandiosíssimos, Senhor, que vão além daquilo que eu possa ver com os meus olhos humanos, que eu tenha a visão espiritual para olhar e falar, meu Deus, Deus tem muito, mas tem muito mais para me dar, e eu creio nisso, porque os desígnios dele para mim são desígnios de felicidade, de prosperidade, de expansão, de crescimento, porque a sua glória está sobre mim. A glória de Deus está sobre mim. Senhor, confirma, Senhor Jesus, nesta segunda-feira e sempre que a tua glória paira sobre mim, que a sua glória me fará um vencedor em teu nome, Senhor Jesus. Eu já proclamo que nesta segunda-feira e a partir de agora, Senhor, a partir de hoje, eu vou viver sobre a tua glória,
sobre os teus desígnios, sobre as suas promessas. Amém, amém, amém. Palavra forte, meu irmão, palavra fortíssima, minha irmã, para o tempo que vivemos. Então, não deixe de ler a palavra e de meditar a palavra de Deus. É importante que nós católicos voltemos ao ponto de partida. Esse ponto de partida jamais nos afastará de Deus. Pelo contrário, o ponto de partida é o que vai nos impulsionar a caminharmos cada vez mais sempre na palavra de Deus. Sempre na palavra de Deus. Amém? Então nós vamos encerrando aqui esta segunda-feira. Que Deus abençoe você, abençoe a tua família, o dia de hoje, e que você possa viver a paz do Senhor, que possa viver a alegria do Senhor, que é a nossa força. Fique com Deus. Lembrando, teremos grupo de oração às 20 horas lá na Missão do Fonseca, toda segunda-feira. E essa semana estaremos dando aí o restante dos avisos que pertinente a cada dia. Mas hoje, segunda-feira, é lá no Fonseca que queremos nos encontrar para adorarmos nosso Deus. Fique com Deus, Deus abençoe você, a Virgem Maria esteja sempre contigo, São José interceda por você, por nós. Amém.